Olá, eu sou o professor Edward. E eu sou a professora Sabrina. Estamos aqui falando diretamente do Estúdio Fatra, de Uberlândia, Minas Gerais, para todo o nosso Brasil. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Leão na Fatra, um projeto de extensão feito para levar conhecimento sobre declarações de imposto sobre a renda da pessoa física 2022, hein? Neste quarto episódio, trataremos do seguinte tópico: rendimentos isentos e não tributáveis. Para isso, gostaria de lançar algumas perguntas para iniciar os nossos trabalhos, ok? O que são rendimentos isentos e não tributáveis? Quem recebe esse tipo de rendimento é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda? Existe uma lista desses rendimentos? Para nos ajudar a responder a estas e outras perguntas, contaremos com a participação dos nossos alunos do 5º período de Ciências Contábeis, o Davi e a Núbia. Eles postaram em nosso Instagram, o @faculdadefatra, algumas dicas sobre este tema e estão aqui para falar um pouco mais para nós. Por favor, pessoal, deem um alô para as pessoas que nos ouvem ou assistem. Olá, eu sou o Davi. Olá, pessoal, eu sou a Núbia. Sabrina, gostei muito do formato que fizemos da última vez, tá? Ou seja, nós, professores, vamos fazer as perguntas para os nossos convidados responderem. E aí, que tal, Matheus? Vamos embora, hein? Aqui, muito bem. Podemos então, pessoal? Sim. Então vai lá. Então, vamos começar com você, Davi. Explica para o pessoal o que são, então, os rendimentos isentos e não tributáveis. Sabrina, como o próprio nome já diz, são rendimentos isentos de tributação do imposto de renda, os valores recebidos sobre esta condição não entram no cálculo do imposto de renda. Ou seja, de forma simplificada, não vai afetar o seu imposto de renda. Muito bem, isso mesmo. Inclusive, viu, pessoal, nós, ao fazermos o lançamento ali desses valores na ficha, né, de rendimentos isentos e não tributáveis, nós percebemos que os resultados do imposto de renda, ele fica no final ali do programa gerador, né, professor? E aí, sendo a pagar ou a restituir, nem se altera por conta, né, desses valores. E aproveitando então, Davi, complementa aí, pessoal, como que quem recebe, né, esse tipo de rendimento, também está isento de declarar o imposto de renda ou não? Como que funciona? Este é um ponto muito importante, professora Sabrina. O fato de ser rendimento isento não significa que a pessoa está isenta de declarar, né? Para isso, ela deve atentar aos seguintes critérios. Se a pessoa recebeu o rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, cuja a soma for superior a R$40 mil, ela está obrigada a fazer a declaração de ajuste anual. Isso mesmo, perfeito. E aproveitando então, Núbia, existe uma lista, né, desses rendimentos isentos, não tributáveis, se sim, né, como que o pessoal pode encontrar? Sim, professora Sabrina, existe uma lista taxativa. Essa lista contém 26 itens que compõem estes rendimentos. No próprio programa Gerador de Declaração, na ficha específica de rendimentos isentos e não tributáveis, podemos encontrá-los facilmente. Nesta ficha, basta clicar em Novo e depois clicar na setinha para procurar o rendimento a ser lançado. Perfeito. Para não delongar nosso bate-papo, vou destacar alguns itens dessa lista. Ótimo. Bolsa de estudos, apenas se não tiver contraprestação do trabalho. Apólice de seguros, indenizações por contrato de trabalho e valores recebidos de FGTS. Ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Aqui tem várias situações. Lucros e dividendos recebidos, parcela isenta de aposentadoria, que é mais de 65 anos, considera a parcela de R$ 1.903,98 como isenta. Aposentadoria por doenças graves e acidentes de trabalho é totalmente isenta. Rendimentos de poupança, LCA, LCI, o CRA e o CRI. Rendimentos aos sócios, microempresas ou empresas... Agora eu esqueci. Empresas optantes pelo Simples Nacional. Transferência patrimonial na condição de doação ou herança. Ganhos na Bolsa de Valores, que é ações de até R$20 mil. Parte de rendimento bruto dos trabalhadores autônomos em transporte de cargas, ou seja,
90% desse rendimento é isento. Para os trabalhadores que atuam com transporte de passageiros, o rendimento isento é de 40% sobre o rendimento bruto. Isto é muito bom, não é mesmo? Sim. Notem que eu falei apenas 12 itens. Como eu disse anteriormente, são 26 itens diferentes. Portanto, deixo para que cada um de vocês acessem o programa e verifiquem os detalhes de cada rendimento e veja qual situação se encaixa na sua realidade. Perfeito. Muito bom, isso mesmo. E você comentou, Nubia, um ponto muito importante, que é em relação a esses percentuais, né, em relação aos percentuais das isenções, né, conforme esses rendimentos brutos. Principalmente aí focando nessa questão dos trabalhadores autônomos, né? Então, neste aspecto, eu queria muito ressaltar aí para o pessoal que está nos ouvindo, que esses descontos de 90% e 40% são para os autônomos que não se preocupam assim, em lançar essas despesas aí para calcular os lucros da sua operação, né? E isso facilita bastante para esse pessoal, né? Mas ele tem que saber que esses restantes, que são os 10% e 60%, ele tem que ser lançado diretamente na ficha de rendimentos tributáveis, tá? Então, essa observação aí é muito importante. Isso mesmo, professora. Excelente, meninos. Ó, eu queria dar um exemplo, assim, né? Aproveitando o que vocês estão falando aí com relação àquela questão dos aposentados, né? Você falou que tem uma parcela que é isenta aí, né? Então, vamos colocar só um exemplo aqui. Vamos supor que um aposentado, né, por idade, e aí a gente está falando que ele tem que estar acima de 65 anos. Se for abaixo, não tem essa parcela isenta, tá? Então, o aposentado acima de 65 anos, por exemplo, ganha R$4.000, né? Muito comum, né? Então, considerando apenas esse critério de rendimento, esquecendo os outros critérios de obrigatoriedade, mas só o rendimento do valor, né? Ou seja, falando desses valores de R$4.000, considerando que ele é tributável, né, os R$4.000 tributáveis, ele ao longo do ano seria R$48.000, né? Consequentemente, ele estaria obrigado a declarar esse aposentado, tá? No entanto, como a Núbia disse muito bem, para o aposentado, parte desse valor ele é considerado rendimento isento, né? Ou seja, aquele R$ 1.903,98, ele, né, fica ali na parte isenta. Então, dividindo essas partes, né, tributável e não tributável, ficaria da seguinte forma. Então, a parte isenta, se somasse, daria R$ 22.847,76. Seria os 1.903 vezes 12 meses. A parte tributável ficaria em R$ 25.152,24, que seria a diferença dos 48 menos aquela parte isenta. Notem aqui que a parte isenta ficou abaixo de 40 mil, como o Davi falou, né, que tem que ter um mínimo aí, né, um valor mínimo 40 mil, acima disso tem que declarar, então ficou abaixo dos 40 mil. E a parte tributável ficou abaixo de 28.559, que também passa a não ser a obrigação de fazer a declaração, tá? E além disso, ainda tem a questão de não tributar o valor do imposto, não calcular. Então acaba que o aposentado não tem imposto sendo calculado sobre o ganho dele, né? E se tiver, é muito pouco também. Entenderam bem como é que isso beneficia, né, o contribuinte, né? Que ele pode, de repente, nem precisar fazer declaração, e a outra, ele pode também nem ter desconto de imposto sobre a renda dele. Mas eu queria dar outro exemplo, vou aproveitar o gancho aqui. Ótimo. Agora o outro Quanto exemplo, mais exemplos, melhor. Melhor, né? Então, só que agora é com relação à bolsa de estudos, foi um dos primeiros itens que você falou, legal, né? Legal. Há uns 3 anos, a minha filha estava fazendo um curso de engenharia elétrica na UFO, né, na Federal, e trabalhou em um programa da Petrobras lá. Só que ela trabalhou ganhando uma bolsa de estudo no valor de R$600, tá? Esses R$600 por mês. E ela ficou durante os 6 meses lá. Neste caso, neste ano, né, não foi viável colocá-la como dependente na minha declaração, né, pois eu teria que somar os valores que ela havia ganhado durante aquele período, e aí no meu caso não compensava, né, não era vantajoso para mim. Então veja que pelo fato de ser uma bolsa com contraprestação de serviço, né, ela não se enquadrava em rendimentos isentos. Esse é um ponto importante aí. Muito bom, professor. Ótimo exemplo, muito comum, inclusive, né? E esses exemplos são bons para o pessoal porque dá para internalizar muito bem todas essas regras que existem, né? E além do caso dos aposentados, das bolsas que o professor mencionou, quais outros pontos que a gente pode destacar e melhor exemplificar aí para o pessoal, Davi? Então, nós podemos destacar no caso de ganho de capital, na venda de bens e direito, né? Pode ocorrer o ganho de capital
ou seja, um lucro, né, que você está recebendo, e dependendo da situação, este lucro será tributado entre 15% ou 20%. Então, para isso, vou dar algumas dicas, né? Vendas de veículos. Se tiver lucro em negociação de até R$35 mil por mês, o vendedor está isento do imposto de renda. Assim, basta ficar atento ao valor mensal. Também podemos ver os limites em relação a vendas de ações vendas de ações negociadas na Bolsa de Valores, cujo limite é de R$20 mil mensais. Se ultrapassar este valor no mês, o lucro que a pessoa obtiver na operação, ele será totalmente tributável. Ótimo. E lembrando, né, que este caso ele vale apenas para aquelas negociações do tipo swing, né, swing trade, que são aquelas que a pessoa compra a ação em um dia e vende ali no outro dia, né? Agora, para aquelas operações conhecidas como day trade, que a pessoa compra e vende no mesmo dia, aí não tem qualquer isenção não, tá, pessoal? Tributação na veia. É, isso aí. E aí, né, continuando, pessoal, a gente pode abordar vários desses pontos, né? E deve ter outras questões de ganho de capital também, ou não? Tem sim. Outro ganho de capital que é importante destacar é no caso da venda de imóveis, né? Muito comum ocorrer o lucro na venda desses bens. Então, principalmente é pelo fato que o imóvel sofre a valorização ao longo do tempo. Aqui a atenção deve ficar para utilizar o programa GCAP. Na venda de imóveis ocorre algumas isenções. Então vou falar algumas aqui, né? Se o imóvel for único e o valor da venda for inferior a R$440 mil e o contribuinte não tiver vendido outro imóvel nos últimos 5 anos, neste caso o lucro é totalmente isento. Mas deve ficar atento, pois há 3 condições devem ocorrer. O único imóvel, o valor de até R$440 mil, e não tiver vendido outro imóvel nos últimos 5 anos. Outro tipo de isenção pode ocorrer quando a venda de imóvel não se enquadrar na situação anterior. Ou seja, quando se tratar de valores acima de R$440 mil, por exemplo, neste caso, o vendedor deve utilizar o valor da venda para adquirir outro imóvel nos próximos 180 dias, ou seja, 100 meses. O valor do lucro apurado também fica isento, mas para isso ele deve marcar esta opção no programa GCAP e fazer a transação dentro do prazo combinado. E a utilização de todo o valor, conforme o contribuinte diz que usaria, tem que acontecer. Tem que acontecer. Caso ele não utilize parte deste valor, o saldo remanescente, né, ou o valor que sobra do lucro, ele vai ser tributado. Muito bem, isso mesmo. E essas dicas são muito interessantes, né, para ajudar o pessoal, né, porque ganho de capital são inúmeras situações, então só destacando, estamos dando alguns exemplos e mais para frente tem mais, hein, pessoal? E você falou bem, uma coisa, você falou de veículos e imóveis, né? E quando você vende hoje, né, criptomoeda, quando você vende qualquer outra coisa que tenha ganho, né, você tem um ganho, ou seja, esse lucro, você entra nesses critérios, tem que ficar bastante atento aí. E você tocou no ponto super importante, o programa GCAP, muita gente esquece desse programa. Mas principalmente para imóveis, né, Davi, o GCAP, ele traz lá as reduções, o programa traz os valores corretinhos para a gente não precisar ficar fazendo cálculos manuais, né? Então fica bem mais simples, né? E, logicamente, você usa o valor correto para fazer o pagamento do imposto aí. Muito bom. Muito bom. Dicas sempre são ótimas, né? Núbia, continuando então nessa questão de mais dicas para os nossos ouvintes, o que você pode nos dizer a respeito dos lucros e dividendos e dos rendimentos aos sócios ali optantes pelo Simples Nacional? Sim. Quando você possui ações de empresas que pagam dividendos no final do ano, elas o remuneram com esses rendimentos que são isentos, os quais devem ser lançados neste código de lucros e dividendos recebidos. No caso do MEI, que é o microempreendedor individual, existe uma parcela do lucro que é isenta, conforme as regras do lucro presumido para o MEI.
Neste caso, a parcela pode ser lançada tanto no Código de Lucros e Dividendos, quanto no Código de Rendimentos aos Sócios, optados pelo Simples Nacional. Esse é um campo importante, pois dessa forma o empresário reduz a parcela tributável do seu lucro, reduzindo o pagamento do imposto de renda. Já até decorei esse código já, é o código 9 e o código 13. De tanto lançar. Muito bem, é isso mesmo. E é importante ressaltar que o MEI, ele faz a declaração, né, da sua pessoa jurídica à parte, viu, pessoal? São 2 declarações ali. Então, os rendimentos que ele, né, enquanto pessoa física, a declaração pessoa física. Agora, referente à sua atividade, tem a declaração específica no CISMEI. Tá bom, pessoal? E alguma questão a mais aí, Núbia? Sim, professora. Caso as pessoas tenham dúvidas sobre a situação sobre o MEI, elas são bem delicadas. E tenham dúvida, pode nos procurar aqui no LAV, ou também acessar pelo nosso Instagram, que é o @faculdadefatra. Muito bem. Ó, gente, tá uma maravilha. Esse papo tá super gostoso. Mas é o seguinte, ó. Vou dar uma péssima notícia. Vamos partir para o nosso encerramento. Já? Sim, sério. Ó, para pena. isso eu vou fazer uma última pergunta ao Davi, tá? Davi, o que significa transferências patrimoniais referente a doações e heranças? Ajuda a gente aí. Não, este item, ele refere a doações em vida ou transferências patrimoniais, vida ou morte. E no caso é a herança que a pessoa venha a receber. Dá um exemplo aqui, um pai transfere dinheiro para o filho. Um deles, né? A um deles. Exato. E outro exemplo é uma pessoa que quer doar um bem ou um direito a outra pessoa ou alguma instituição. Doações. Essas transações são isentas. No entanto, deve-se ficar atento, né, ter atenção aos valores. As doações para instituições devem obedecer a alguns critérios legais, como a entidade e percentuais. Nos casos de transferências de bens, somente serão isentas se os valores desses bens não forem alterados. É verdade. Veja que consta na instituição normativa da Receita Federal. Abre aspas. A transferência por sucessão ou doação em que o bem ou direito for transferido por valor superior ao que consta na declaração de ajuste anual do exercício anterior, estão sujeitos à tributação sob a forma de ganho de capital. Isso mesmo. Perfeito. Posso fazer um comentário? Claro. Com relação a essas transferências, tem uma coisa que às vezes o pessoal, até a receita para se resguardar, porque senão fica fácil, a pessoa vai lá, transfere lá 60 mil reais para o outro, né, para o filho, para um amigo, e fica fugindo da tributação. Mas existe uma tributação que, quando você faz uma doação, depende do valor, e isso é por estado, você tem que pagar um imposto, que é o ITCMD, que é Imposto sobre Transferência de Causa, Mortes e Doações, tá? Então fiquem atentos aí, estado de São Paulo tem um, estado de Minas tem outro, tem um limite, eu não vou falar de valores aqui que eu não vou lembrar, mas por exemplo, 47 mil, 60 mil, acima desse valor você já paga um valor que é o ITCMD. E esse é um imposto estadual, tá? Então ficar atento aí, porque não é simplesmente, sei lá, faz a doação, né, desfaz daquele dinheiro e tal, justamente para poder se resguardar, entre outras coisas aí, né, os critérios que o Davi acabou apontando aí. Isso mesmo, muito bem lembrado, professor. E a Receita, ela busca sempre, né, assim como todos os entes, né, governamentais, eles se resguardam muito quanto a essas possíveis até sonegações fiscais, né? Muita gente quer esconder valores, repasses. Para não deixar brechas, né? Então, tomem cuidado, viu, pessoal? E nesse caso de heranças, em que esses valores dos bens, normalmente, eles estão ali, às vezes, desatualizados, é muito importante, então, né, no momento dessa transferência, principalmente ali na partilha dos bens, né, do inventário, esses valores eles vão ser atualizados. Então, é para ter essa divisão justamente aí, né, uma divisão mais justa. É isso aí. Então, não alterar o valor, viu, pessoal? Porque a Receita, ela vai acabar te obrigando a calcular esse ganho de capital aí, tá? E lembrando, né, tudo tem limites, caso ele seja tributável aí. É isso aí. Então, se for tributável, você tem que pagar o valor devido e outros impostos também, né? Se for caso. Aí, tá vendo? Show de bola. Foi a última e fechamos com chave de ouro. Parabéns pelas respostas, viu? Vocês, realmente são experts em imposto de renda.
Muito bem. E, mais uma vez, nós queremos agradecer, então, a toda a equipe envolvida nesse projeto, os nossos alunos, professores, toda a equipe aqui de produção, né? Lembrando que este projeto é uma iniciativa, né, do NAF, em parceria com a Receita Federal e a nossa faculdade FATRA aqui de Uberlândia. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Querem fazer agradecimentos finais? Curte aí, compartilha, pessoal. Acesse a nossa página do Instagram, que é o @faculdadefatra, e veja os destaques do NAF, com essas dicas de hoje e muitas outras que ainda virão. Valeu, Núbia. E eu agradeço Obrigado. também pela oportunidade de fazer parte aí. Valeu. Obrigado. Demais. Né? E é isso então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui e não percam o nosso próximo episódio, porque nós vamos estar respondendo todas as perguntas aí que foram enviadas pelos nossos queridos ouvintes. Ah, isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.